Olá, vou dar continuidade aqui à discussão iniciada pelo professor Daniel sobre a questão dos fundamentos constitucionais do direito à educação. E, evidentemente, que, por ser educador, professor de educação, da Faculdade de Educação, vou me centrar, na trajetória da educação, na trajetória de como esse direito foi sendo afirmado ao longo dos tempos. Bom, em primeiro lugar, é bom destacar que quando se faz análise sobre o processo educacional, se desconsidera muito o processo histórico de constituição da nossa sociedade e como o tema da educação ele aparece com maior importância dentre nós. E quando que ele aparece com maior importância dentre nós? Basicamente nos anos 30. Bom, por que os anos 30? Né? Os anos 30 são os anos onde o Brasil inicia um processo de modernização, particularmente a década de 1930, quando acontece a virada dos anos 20 para os anos 30, nós estamos completando por volta de 40 anos do Brasil República. Nesse período, nós tivemos uma sucessão de presidentes que se revezaram entre paulistas e mineiros naquilo que foi denominado da República Café com Leite. E o tema da educação nunca esteve presente. O Brasil se libertou por uma decisão monocrática da escravidão, mas os processos ainda permaneciam, como, aliás, nos dias de hoje, nós ainda temos que reafirmar este princípio de que nós já nos libertamos disso. No entanto, ainda convivemos com o chamado trabalho análogo à escravidão. Pois bem, essa agudização que culmina com o processo de desenvolvimento da nossa sociedade tem a ver com o aperfeiçoamento das forças produtivas. O Brasil inicia um processo de industrialização bastante acelerado na passagem dos anos 20 e nos anos 30. Nesse período, nós temos a chegada de Vargas ao poder, e a chegada do Vargas ao poder traz uma série de mudanças. O Brasil passa a ser um país que inicia o seu processo de urbanização. Há uma migração do campo para a cidade, há uma consolidação de uma indústria emergente, e principalmente o Brasil precisava, nos grandes centros, ocupar com a sua população esses espaços, uma vez que os nossos trabalhadores eram, a maioria, estrangeiros. Tanto é que Getúlio Vargas, mais à frente, teve que afirmar uma lei chamada Lei dos Dois Terços, onde obrigava que a maior parte dos trabalhadores fossem nacionais. Pois bem, nós, nesse período, tivemos um movimento muito importante que foi o movimento da Semana da Arte Moderna de 1922, que se expressa, evidentemente, através de um grande número de intelectuais, notadamente paulistas, mas temos também a participação de outros segmentos. Também alguns estados que começam a oferecer serviços educacionais também se deparam com essa realidade. Há um intercâmbio muito intenso de visitas ao exterior para se verificar o que é que está acontecendo nessas sociedades emergentes industriais. Neste período, em 1930, a emergência da sociedade industrial está na sociedade americana, que começa a vencer o padrão de industrialização da chamada Segunda Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial havia sido dominada pela Inglaterra, a Segunda Revolução Industrial, na passagem do século XIX para o século XX, é a passagem onde os Estados Unidos tomam a dianteira, a Alemanha e o Japão, e deixa para trás a Inglaterra. Esses países já haviam resolvido o problema da educação
na passagem do século XIX para o século XX, né? O Brasil se encadeia muito tardiamente a estes movimentos que acontecem nos países desenvolvidos. O Brasil se conecta à primeira Revolução Industrial, no mínimo 100 anos depois de ela ter ocorrido na Inglaterra. Na segunda Revolução Industrial, nós demoramos 50 anos depois e praticamente vamos levar mais outros 50 para completar o chamado padrão da segunda Revolução Industrial. Na terceira Revolução Industrial também chegamos atrasados e hoje, praticamente, nós estamos vivendo e nos conectando à quarta Revolução Industrial ao mesmo tempo. Ou seja, entre nós convivemos ainda com resquícios da primeira Revolução Industrial, da segunda, da terceira e estamos construindo a quarta Revolução Industrial. E isso tem um aspecto muito importante para a questão da educação, né? Que não era tão presente lá atrás, né? Mas hoje é um item necessário. Os países que estão na dianteira da quarta Revolução Industrial, se não resolveram e se não resolverem o problema da educação, estão fadados a ficarem para trás. O Brasil está perdendo, poderá vir a perder, talvez a última janela que tem, que são os últimos 20 anos, porque daqui a 20 anos a nossa população idosa será maior do que a população jovem, né? Então, nós temos mais uma janela de 20 anos para resolver os problemas educacionais. Pois bem, mas voltando a como esse direito foi sendo afirmado. Ele foi sendo afirmado através, principalmente, deste período. Esse período dos anos 30 se deve a um movimento chamado Manifesto dos Pioneiros pela Educação. E aí há três figuras extremamente importantes, né? A figura do Fernando de Azevedo e do Anísio Teixeira, que são basilares, né? Ambos se revezam na direção do Departamento de Educação do então Distrito Federal, que funcionava no Rio de Janeiro, Fernando de Azevedo primeiro, e depois Anísio Teixeira, e também a figura do Lourenço Filho, que também ocupou cargos importantes, foi secretário de Educação do Ceará. Anísio Teixeira havia sido secretário de Educação na Bahia, o próprio Fernando de Azevedo teve participação na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Então, são três figuras contemporâneas que nasceram basicamente na passagem do século XIX para o século XX e tinham uma compreensão da educação como projeto de nação, não é? E esse manifesto, ele tem origem, inclusive, numa provocação que o próprio Getúlio Vargas faz quando os visita no chamado encontro da Associação Brasileira de Educação. Quando o Getúlio Vargas vai, eles apresentam essa ideia de um plano de educação para o país, nessa sociedade emergente, e se vocês, inclusive, tiverem a oportunidade de consultar, pesquisem aí no Google o Manifesto dos Pioneiros pela Escola Nova, pela Educação, vocês vão ver. Há o documento, inclusive, original nas páginas do INEP, há uma versão no domínio público do MEC, que mostra o quão atual é esse documento. Parece que esse documento foi redigido no dia de ontem, né? Então, ele tem uma atualidade fenomenal. Eles descrevem aí os grandes problemas da educação que não foram resolvidos. Pois bem, esse documento, ele na realidade é fundante daquilo que nós chamamos do direito à educação e dos deveres do Estado para com a educação, que vão aparecer na Constituição de 34. E a Constituição de 34, inclusive, o mote deste documento, ele fala que, ao mesmo tempo que é importante o desenvolvimento das forças produtivas, mas sem o desenvolvimento da educação, as forças produtivas também estarão
diríamos assim, condenadas ao atraso. E a Constituição vai inserir algo que é extremamente inovador para todas as constituições do mundo. Eu, particularmente, desconheço outras constituições que, em 1934, tenham inserido que um percentual de impostos deva ser aplicado à educação, né? Está lá, né? Em 1934, né? 20% está fixado lá a participação dos estados, das províncias, 10% da União. Isso acontece lá em 1934. Desde então, todas as nossas constituições democráticas, que nos períodos, inclusive, é sintomático que nos períodos de interdição democrática, nós tivemos tido a interrupção deste comprometimento. Foi assim no Estado Novo, foi assim no golpe militar de 64, e de alguma forma, embora não tenha acontecido isso com a fixação do teto de gastos, de alguma forma nós vivemos algo muito parecido nesses últimos anos, não é? Mas, evidentemente, que não se mudou aquilo que a Constituição de 88 havia fixado. Então, para mim, este é um primeiro elemento importante. Este manifesto dos pioneiros é que vai fundar essa ideia de uma educação para o povo, uma educação para todos, uma educação, a importância da educação para a cidadania, né? Embora não esteja assim lá, mas vai afirmar esse princípio da educação básica, que na realidade não aparece dessa forma no início, mas vai aparecer lá na Constituição de 88, esse desaguadouro que se reproduz na Constituição de 46 e depois na Constituição de 88, o seu germe estava lá, foi lançado há mais de 90 anos, não é? Então, esse documento é basilar e ele tem uma relação com o processo de desenvolvimento do país. Então, discutir a questão do direito à educação dissociado do processo de desenvolvimento do país é contar parte da nossa realidade. Então, estes educadores tiveram uma importância basilar em afirmar isso, em que pese havia divergências entre eles, né? Mas o fato de eles estarem lidando com esses problemas nos seus respectivos locais de origem, né? A Bahia com o Anísio Teixeira, São Paulo com Fernando de Azevedo, o Ceará, onde o Lourenço foi, na realidade, emprestado pelo governo central para ajudar o estado do Ceará a organizar o seu processo educativo, depois ele vem para o INEP, revela aquilo que alguns educadores chamam dos cardeais de educação. E essas pessoas vão influenciar muito o debate sobre aquilo que nós vamos afirmar ao longo dos anos da chamada educação básica, que nós vamos levar praticamente 90 anos em assegurar, inclusive agora, no aspecto do financiamento, o Fundeb, como um fundo permanente na Constituição. Na realidade, ele é resultado agora da emenda constitucional 108 de 2020, que determina uma contribuição que vai se efetivar o ano que vem, de até 23% da parte da União para com a educação básica, que durante muitos anos a contribuição da União ficou muito aquém. Então, o direito à educação, ele se manifesta no embrião, né, do surgimento dessa sociedade industrial, né? A própria organização das escolas, né, tem a ver com o surgimento da sociedade industrial. As escolas foram pensadas, inclusive, como uma extensão da fábrica. Originalmente, inclusive, as escolas eram dentro das fábricas. A legislação
a legislação trabalhista do governo Vargas chegou a determinar que nos estabelecimentos com determinado número de trabalhadores deveria existir a educação dos filhos desses trabalhadores, né? E curiosamente também, são esses educadores que vão pensar padrões escolares. Anísio Teixeira, quando é convidado por Juscelino para pensar a educação na nova capital, é ele que pensa um projeto de edificações escolares para a nova capital, baseado aonde? Na experiência que ele havia tido em Salvador, não é? Fernando de Azevedo, quando secretário de Educação do Distrito Federal e depois quando entrega esse mandato para o Anísio Teixeira, que retorna dos Estados Unidos por indicação de Monteiro Lobato e assume no lugar de Fernando de Azevedo, que vai a São Paulo começar a estruturar a USP, né? Fernando de Azevedo é o fundador da USP, que completou o ano passado 90 anos. Tem o germe da criação de um sistema educacional, como também nós tínhamos lá em Minas Gerais, com Francisco Campos, também um modelo de educação que, de alguma forma, se aproximava com estas iniciativas nos estados. Então, isso tudo galvaniza para afirmar na Constituição de 34 o compromisso do Estado para com a educação. E não é qualquer educação, né? É um compromisso da chamada educação nova. Aliás, o Brasil também é um caso sui generis do mundo. Em nenhum outro lugar do mundo essa expressão assumiu esta dimensão da educação nova como um projeto de país. Em várias outras nações, onde esta formulação que tem em John Dewey, americano, que inclusive foi quem recebeu Anísio Teixeira, quando secretário de Educação da Bahia, foi conhecer o sistema americano e depois chegou a estudar com Dewey, traduziu os livros de John Dewey, né, para o Brasil. Na realidade, em todos os países onde se foi reproduzida essa ideia da educação nova, né, uma ideia onde a criança ela é parte do processo de aprendizagem, não é? Ela é uma parte ativa no processo de aprendizagem, essa que é basicamente a ideia que se acha, inclusive, em vários outros autores que não necessariamente são escolonovistas, na verdade, tem, né, no âmbito do Brasil como um projeto de nação. Em outros locais, esses foram projetos muito pontuais, foram projetos de escolas católicas, talvez de alguns educadores, mas no caso do Brasil, não, assumiu uma função de Estado, né? E assumiu e foi para dentro da organização do sistema educacional. Então, eu diria que este movimento que tem no Manifesto dos Pioneiros da Educação dialoga com aquilo que estava acontecendo no Brasil. O Brasil é um país que estava construindo uma sociedade industrial, estava recebendo os seus trabalhadores do campo para as cidades, precisava acolhê-los, e a educação vai assumindo ao longo da vida a importância conforme o padrão de acumulação industrial que vai se afirmando. Não era lá tão importante, né, termos isso na primeira Revolução Industrial, né? Na segunda começou a ter um grau de importância, na terceira muito mais, e na quarta Revolução Industrial, sem dúvida nenhuma, né? A educação hoje, um trabalhador que ingresse no sistema produtivo e que não tenha 12 anos de escolaridade, não tenha desenvolvido o aspecto raciocínio lógico, não saiba trabalhar em grupo, são todas questões que têm na base da escola a sua formação, né? Inclusive que começa lá na tenra idade, né? Então, o fato de que nós, na Constituição de 88, né,
esse direito fosse ainda muito restringido, né? A Constituição de 88, ela apenas reproduziu aquilo que estava na Constituição de 46, né? E afirmou o direito à educação dos 7 aos 14 anos. Nós vamos ampliar esse direito dos 4 aos 17 somente com a emenda constitucional 59 de 2009, né? Quer dizer, nós estamos aí falando de 15 anos, aonde nós temos esse direito assegurado, ou seja, nós temos 525 anos de existência, né? Nos últimos 15 anos é que dos 4 aos 17, é que o Estado assumiu como dever, né, a integralidade da educação. E o Supremo Tribunal Federal, como vocês, operadores do direito, muito bem sabem, estendeu isso e responsabilizou as autoridades educacionais também para o atendimento à creche dos 0 aos 3 anos, mas isso não está na Constituição, né? Mas a interpretação do Supremo deu esta condição também. Então, o que eu gostaria de deixar aqui para vocês, né, é que, além desses educadores também, há outros ingredientes trazidos por Pontes de Miranda, por exemplo, que introduziu esta inspiração, esta ideia do direito público subjetivo, que é, na realidade, extremamente revolucionária também, na realidade, que invoca, né, o exercício, né, de um direito que está sendo interditado e outro pode invocar para si o exercício desse direito que é interditado de outro. Isto é algo extremamente revolucionário que está na nossa Constituição. Então, este processo, né, para mim, é demarcado no tempo, tem uma contribuição fundamental e nós devemos prestar grandiosas homenagens a esses autores e, particularmente, recentemente, o Congresso Nacional reconheceu Anísio Teixeira como patrono da escola pública brasileira. Este educador se dedicou nas instituições às quais ele serviu, né, e durante, inclusive, o período de 1950 até 1964, com o golpe militar, ele foi praticamente uma figura, só não foi ministro pelas circunstâncias, e inclusive porque a Igreja Católica exerceu um poder de veto muito grande sobre os presidentes da República que o queriam nomear. O próprio Juscelino o queria nomear, Jânio Quadros o queria nomear, Jango também teve intenção em nomeá-lo, né? Então, no entanto, o trabalho que Anísio, o legado que Anísio deixou para a educação brasileira é, sem dúvida nenhuma, de fundamental importância, que contribuiu enormemente para afirmar aquilo que a Constituição e as constituições que vêm desde 1934, onde, para mim, ao comparar, ao fazer esse direito comparado, né, nós encontramos muita similaridade. Eu acho que é isso que nós precisamos resgatar nas nossas análises, né? Mostrar que aquilo que nós vivenciamos hoje tem uma história e tem uma contribuição importante que nós precisamos cada vez mais aprofundar e cultivar esta importância que a educação tem para o povo brasileiro.